Olá, estudantes! Eu sou o professor William e hoje nós vamos falar um pouco, sobre a xenofobia, o racismo e os fluxos migratórios no continente europeu. Os objetivos da nossa aula seriam compreender os processos migratórios no continente europeu e compreender os conceitos de xenofobia e racismo. Para começar nossa aula, vamos começar com alguns questionamentos aqui. O que vocês entendem por migrações? Já ouviram algo sobre xenofobia e racismo? Já presenciaram atitudes xenofóbicas e racistas no seu dia a dia? Bem, são temas muito complexos de serem trabalhados, mas é importante pensar que eles, de modo geral, têm uma visão muito errada de mundo, Quando nós falamos de xenofobia na América, por exemplo, é bem complexa porque praticamente toda a população americana, com exceção dos povos indígenas, ela veio através de migrações de outros lugares. Agora falando da Europa. Por que estudar as migrações em primeiro lugar? Tendo em vista a importância dos processos e movimentos migratórios existentes na sociedade atual, é muito importante entender o que vem a ser a transição demográfica, o envelhecimento populacional e demais conceitos populacionais que auxiliarão a entender a dinâmica dos movimentos migratórios existentes no continente europeu. Bem, para começar aqui, eu quero que vocês se atentem à transição demográfica. O que é a transição demográfica? A transição demográfica, ela ocorre quando nós estamos falando de um momento em que a população ela vira a chave, literalmente, do seu crescimento populacional. Existiu um momento depois da Revolução Industrial que vai ficar conhecido como boom populacional ou baby boom. O baby boom é um fenômeno ocorrido principalmente no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a população mundial ela cresce muito rápido. A maior parte da história da humanidade nunca teve muito mais de 1 bilhão e meio de pessoas. De repente, nos últimos 200 anos, nós chegamos em 7 bilhões de pessoas. Do pós-Segunda Guerra Mundial para cá, a população mais do que dobrou já. E isso vai acontecer porque a qualidade de vida melhorou muito, principalmente no meio urbano. Muitas pessoas começam a ir para as cidades, a qualidade de vida melhora, as pessoas vão tendo muitos filhos, porque antes elas precisavam ter muitos filhos para trabalhar no campo. Na cidade, ter bastante filho gera um certo ônus financeiro. E aí as pessoas começam a se programar e fazer planejamentos familiares. Vale lembrar que é importante que os avanços da medicina também trouxeram métodos contraceptivos mais eficientes. Isso vai contribuir para que as pessoas passem a ter menos filhos. Então, é essa que é a transição demográfica. É quando as pessoas param de ter tantos filhos e, naturalmente, a população começa a descer, ou pelo menos o crescimento populacional começa a diminuir. E isso vem acontecendo muito no continente europeu. Bem, por que estudar as migrações? Antes de falar das migrações, é interessante falar do envelhecimento demográfico. O envelhecimento demográfico reduz a população economicamente ativa, a PEA, população economicamente ativa. E os impactos são vistos na economia. Com menos gente no mercado de trabalho, eu gero menos lucro. Gerando menos lucro, a economia do país fica impactada. Os países europeus, eles já passaram pelo momento de transição demográfica há mais de 40 anos. Então, eles precisam de mão de obra de outros lugares. Esse é um dos motivos principais pelas migrações. O envelhecimento da população europeia explica-se pelo processo chamado de transição demográfica que eu acabei de explicar. Na Alemanha, por exemplo, o número de idosos com mais de 65 anos para cada 100 pessoas com menos de 15 anos foi de 158,5 em 2013. É como se a cada 100 crianças com menos de 15 anos tivessem 158 idosos. Bem, quando a gente fala da migração na Europa, é importante a gente falar que ela acontece em 3 fases principais. O primeiro momento da migração vai acontecer lá junto com o neocolonialismo, aquele período da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, século XIX,
Muitas pessoas perdem os seus empregos no continente europeu por conta da indústria, e aí eles vão buscar a vida nas possíveis colônias, né? Então você vai ter muito europeu vindo para as Américas, indo para o continente africano, né? Indo para o continente asiático, para as Índias, né? Paquistão, Índia, enfim. Isso foi crescente até a Segunda Guerra Mundial. Obviamente que com a Primeira e Segunda Guerra Mundial as condições de vida ficaram péssimas e muitas pessoas se viram forçadas a sair do continente europeu. E aí vai ter um segundo momento, que é quando a reconstrução da Europa, né, no pós-Segunda Guerra, se torna atrativa, existe uma grande oferta de emprego nesses lugares e muitas pessoas passam a ir para lá, né, passam a ir para o continente europeu. Muitas dessas pessoas, inclusive, são descendentes de europeus mesmo. Nós temos descendentes, no caso de alemães, de italianos, né, que vão para lá para tentar uma vida melhor e os próprios avós, né, a própria primeira geração, eles não conseguiram voltar. O mesmo vai acontecer com outros povos que vieram para as Américas, como por exemplo os japoneses e também os sírio-libaneses. Bem, e aí um terceiro movimento migratório, né? Fluxos migratórios atuais, eles começam ali nos anos 90. É importante a gente lembrar o que estava acontecendo com o mundo em 1990, especificamente. A União Soviética tinha ruído, logo após o fim da União Soviética vai ter o fim da Iugoslávia, o leste europeu não consegue se adaptar ao mundo capitalista e muitas pessoas migram da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Nesse momento aqui é importante pensar que a gente vai ter um grande avanço populacional na Europa Ocidental e vazios demográficos na parte leste da Europa. Mas eles vão melhorando a qualidade de vida nesses últimos 30 anos, né? Até que com a Primavera Árabe, que começa ali na virada da década de 2000 para 2010, né, nós vamos ter ali algumas guerras civis no mundo árabe. Na Guerra Civil da Líbia e a Guerra Civil da Síria, são os maiores exemplos. E elas levam muitos migrantes para o continente europeu, não para tentar ter uma vida melhor, mas simplesmente para tentar ter uma vida, uma vez que a guerra acabou assolando o território que essas pessoas viviam. A gente vê uma crescente da imigração ilegal. Milhares de imigrantes ilegais entraram na Europa por problemas de governo nos seus países. Outras coisas vão acontecendo, por exemplo, na América Latina, né? Nós temos migrantes saindo da América Latina por condições absurdas políticas e eles buscam tentar a vida na Europa também, principalmente nos últimos 20 anos. E também no Sudeste Asiático, né? Na região do Oriente Médio até o Sudeste Asiático, que eram colônias, também vai ter muita gente saindo dali, indo para a Europa, principalmente tentando entrar na Grã-Bretanha. Um dos países que é a porta de entrada de imigrantes ilegais é a Itália. É importante lembrar a posição geográfica da Itália e da Grécia, né? Os dois países estão situados, são penínsulas, na verdade, dentro do mar Mediterrâneo. Então é muito fácil chegar nesses países em embarcações ilegais. E ali a população acaba se dispersando e eles tentam entrar ilegalmente nos países. O leste europeu, a migração ocorreu inconstantemente entre os anos 80 e 90 em direção àqueles países mais industrializados da Europa Ocidental. Em 1990 é forte a migração de mão de obra de países subdesenvolvidos em direção à Europa. Nessa época aqui, nós temos inclusive, lá na década de 90, pessoas saindo do Brasil, da Argentina, né, dos países que anos mais tarde se tornaram emergentes, mas nessa época, por conta das condições, eles buscavam a vida lá. Aqui nós temos um exemplo de fluxos migratórios da Europa, né, ali nos anos 90, no começo dos anos 90, nós temos aqui, por exemplo, os russos,
né, indo lá para os países nórdicos, também vindo para a Alemanha. Vale lembrar que vai ter a unificação da Alemanha em 89, a reunificação, aliás. Nós vamos ter as pessoas do leste geral da Europa migrando para os países ocidentais e também pessoas vindo de lá da África, né, do continente africano, como por exemplo a Argélia. Vale lembrar que a Argélia fez parte da França, não era uma simples colônia, era um território ultramarino. Mas quando elas conquistam a independência, as melhores ofertas de emprego na França faz com que as pessoas migrem para lá. Até porque quem nasceu até os anos 90 na Argélia tem dupla cidadania de nascença. Correntes migratórias na Europa, né? Os fluxos migratórios recordes registrados na União Europeia foram em 2015. Em 2016 eles voltaram a diminuir. 2015 ainda tinha aquela grande corrente migratória vinda por conta, né, da entrada de sírios, principalmente dos sírios, né? A guerra civil vinha destruindo o país e a situação foi complicando. Os países europeus eles começam a buscar medidas para impedir a entrada de migrantes estrangeiros, no caso. E aí a gente vai ter uma baixa nessa entrada, por isso que começam a diminuir os números a partir de 2016. A partir do ano passado, 2020 no caso, isso reduz ainda mais, mas por outros motivos que vêm ocorrendo no mundo. A chegada de mais de 1 milhão de pessoas requerentes de asilo imigrantes à Europa em 2015 expôs graves problemas como consequência da migração. Bem, quando vem um fluxo migratório regular para um país, ainda mais quando um país precisa de mão de obra, todo mundo aceita mais tranquilamente. Mas quando chega mais de 1 milhão de pessoas em menos de um ano, é no mínimo assustador para as pessoas que moram no país. Obviamente essas pessoas elas iam buscar emprego ali ou simplesmente se espalhar por todo o continente europeu. Mas essa crescente desse medo, infelizmente, gerou a xenofobia. Agora vamos para uma atividade. Nos últimos anos, as pessoas têm fugido em grande número para a Europa. Fogem dos conflitos, do terror e perseguição nos seus próprios países. Fogem da pobreza e da precariedade de vida. Aqui tem essa imagem e vamos lá para a pergunta. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes, ou muitos migrantes simplesmente, saem de seus países, que são mais pobres, em direção aos territórios de economias desenvolvidas. A partir do que vimos até aqui, essa procura por países desenvolvidos intensifica-se por quais motivos? Agora é com vocês.
Bem, agora que vocês tiveram tempo para resolver essa atividade, vamos lá para a possível resposta, né? Devido ao envelhecimento da população europeia, há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo que acaba atraindo novos migrantes para o país. Falando da xenofobia e racismo, né? Com a redução do crescimento vegetativo, a Europa tem cada vez menos mão de obra disponível. Apesar disso, muitos governos europeus tentam diminuir a entrada de imigrantes em seus países. Um dos principais motivos pela crescente da xenofobia foram atentados terroristas que ocorreram logo no começo da década de 2010. Atentado à revista Charlie Hebdo, né, é um dos grandes exemplos que acaba fazendo com que muitas pessoas tenham medo do imigrante, principalmente dos islâmicos, das pessoas de religião islâmica. Mas tem um detalhe, esse atentado terrorista e outros não foram realizados por imigrantes, foram realizados por cidadãos europeus. Continuando lá. A intolerância para com os grupos estrangeiros é motivada pelas diferenças culturais e sociais, com inúmeros casos de intolerância social, racial e religiosa. Mas afinal, o que é xenofobia, né? Segundo o dicionário do Google, xenofobia é desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Seria basicamente o medo do diferente. Pode acontecer, inclusive, xenofobia interna. No Brasil, infelizmente, nós vimos isso acontecendo várias vezes, quando existe xenofobia para com os nordestinos aqui na região sul e na região sudeste. O medo da falta de emprego. Não obstante, a população europeia também se considera ameaçada pelos estrangeiros, com o receio de que eles diminuam a oferta de emprego e atrapalhem os rumos da economia, enviando dinheiro ao exterior, geralmente em lugares de origem, né, e diminuindo a circulação econômica interna. Tais medos intensificaram-se durante a recente crise econômica financeira. Em 2008, o mundo viveu uma crise financeira e eles começam a ter esse medo do que os imigrantes eles não estão indo lá para gerar economia dos próprios países. Estão indo lá para gerar economia, tirar o dinheiro da Europa e mandar para o seu país de origem. Né? Isso é uma das coisas que os xenofóbicos acabam justificando. Sobre a diversidade nas seleções da Copa do Mundo, é importante lembrar, né, que hoje em dia os países europeus que sempre foram muito famosos por questões de pouca diversidade étnica, né, eles têm se aberto mais para essa questão. Aqui tem uma foto da seleção da França em 2018 e nós podemos ver na foto pessoas de várias etnias diferentes, né? Só que os jogadores, tanto da França quanto de outros países, eles acabaram denunciando que sofreram ataques xenofóbicos durante a Copa do Mundo. Por quê? Quando acontecia algum problema no jogo, ao invés de serem criticados por conta da atuação, eles eram criticados por conta do lugar de onde eles vieram. É um absurdo. Agora, uma atividadezinha aqui, né? Uma banana aparece no meio de campo de futebol. Em outro, torcedores imitam macacos na arquibancada. Racismo e xenofobia estão presentes no futebol, principalmente para os jogadores estrangeiros defendendo clubes europeus. Atividade aqui, né? Vocês se lembram de outros episódios de racismo ou xenofobia nos esportes? Diante desses episódios discutidos até aqui, quais ações você considera mais importantes para combater os atos de racismo e xenofobia? Escreva em seu caderno as medidas que você tomaria.
Bem, agora que vocês já tiveram o tempo para responder essas atividades, né, vamos para uma possível resposta. A resposta ela é pessoal, mas se espera que você venha propor ações que considerem combater episódios de racismo e xenofobia. Vamos falar agora um pouco sobre quais são os países do mundo que mais recebem imigrantes, né? Bem, é importante a gente frisar aqui que mesmo com esse medo todo que os europeus sentem, a Europa não é o principal polo de atração de imigrantes do mundo, né? Atualmente, os países que mais atraem imigrantes, eu quero que vocês olhem aqui, é a Arábia Saudita, Austrália e Canadá. O primeiro país europeu que acaba atraindo bastante pessoas, né? O primeiro país seria a Alemanha, com 14,9% dos imigrantes. É seguido de Estados Unidos, com 14,5% e Reino Unido. A grande questão é que mesmo que eles não sejam os países que mais atraem imigrantes, eles são os países que mais têm entrado na mídia por conta de episódios infelizes de xenofobia. Retomando o conteúdo da aula, nessa aula nós aprendemos sobre os movimentos migratórios, as questões sobre a xenofobia, o racismo existente, infelizmente, aí nos países europeus. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais!